Ok? Boa noite a todos. Uma imensa alegria estar aqui essa noite com os irmãos, vendo aqui casa cheia hoje, né? Recebendo visitantes, amigos, visitando pessoas, né? Que já têm estado aqui conosco, de fato, e que nós nos alegramos muito em contar com a presença de cada um de vocês, bem como a dos irmãos já aqui da Igreja Bíblica de Morada Nova. Vamos orar, falar com o nosso Deus nesse momento e pedir a sua direção. Oremos. Nosso Santo Deus, nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos pela oportunidade, ó Pai, que o Senhor está nos dando de louvar o teu nome, de cultuá-lo, ó Pai, cantar esses louvores a ti. Nós te louvamos por isso, pela tua bondade, pela tua soberania, ó Pai, em nossas vidas. Nós oramos, ó Pai, para que possamos compreender a tua palavra essa noite. Peço, ó Pai, que possa me usar, Senhor, para transmitir fielmente a tua palavra a cada um que está aqui e que possamos ser edificados, ó Pai, essa noite. Nós oramos e te louvamos em nome de Cristo. Amém. Pois bem, acho que essa já é a minha terceira pregação nesse texto de Gálatas capítulo 5, estamos focando no 22, os frutos do Espírito, e hoje é a segunda mensagem que eu faço sobre esse tema, alegria. Se você não pegou a primeira, pode ir lá no nosso canal do YouTube, da Igreja Bíblica, e pode assistir a primeira, onde tem aspectos mais introdutórios. Hoje nós vamos focar um pouco mais na questão da alegria na tribulação, nas adversidades que nós passamos na vida. Vamos ler novamente esse texto de Gálatas, capítulo 5, 22, só o 22 mesmo. Acho que de tanto ser lido depois, quem não tiver decorado ainda, certamente já vai ter esse texto bem gravadinho na mente. Gálatas, capítulo 5, verso 22. Como já vimos aqui a partir do verso 19, o apóstolo Paulo começa a descrever algumas das obras da carne e depois vai falar sobre a obra do Espírito na vida do cristão, o fruto que é produzido pela ação do Espírito Santo na vida do cristão. E diz assim no verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nós bem cantamos aí, né, esse hino, Sou Feliz, cuja primeira estrofe diz assim: se paz há mais doce, me deres gozar. Se dor há mais forte sofrer. Ou seja, vai de um lado ao outro, tanto no bom como no ruim. Tu me fazes saber que feliz eu serei com Jesus. No original, de fato, esse hino foi escrito por Horatio Spafford. No original, a letra é um pouquinho diferente, mas a ideia continua sendo a mesma. A tradução seria mais ou menos assim: quando a paz como um rio acompanha o meu caminho, ou seja, a parte boa, quando tristezas como ondas do mar rolam, ou seja, alguém aqui já foi levado por uma onda, né? Levou aquela pancada de uma onda, é forte, não é algo bom não. Qualquer que seja a minha sorte, ou seja, qualquer que seja a situação, meu destino, você me ensinou, o Senhor me ensinou a dizer: está bem com a minha alma. Então, no original, esse sou feliz seria está bem, a minha alma está bem. E talvez alguém aqui poderia dizer: falar é fácil, agora fazer é que é difícil, aquele ditado bem conhecido que nós já temos, né? Ou uma pessoa que está passando por um momento de tribulação, de dificuldade, poderia também dizer assim, né, que quando as coisas estão bem, estão fáceis, ok, é fácil a gente dizer que sou feliz com Jesus, mas, Júnior, você não sabe o tamanho da minha dor, você não sabe o tamanho da dificuldade que eu estou passando na minha vida agora, para poder dizer assim, sou feliz com Jesus, ou então dizer, como no original desse louvor, que a minha alma está bem, a minha alma está tranquila em Deus, não é fácil, e de fato não é, né? De fato realmente não é. Eu poderia até
dizer, não é o caso, aliás, de dizer que, eu já sei pelo que você está passando, eu já passei por isso, eu já enfrentei essa situação. De fato, mesmo que a gente já tenha enfrentado uma situação bem semelhante, cada um enfrenta aquilo de modo diferente. Uma pessoa enfrenta o luto de uma maneira, o outro enfrenta de outro jeito. Uma doença, uma dificuldade financeira, um problema familiar, casamento, filho, seja o que for, cada um enfrenta de uma maneira diferente. Então, às vezes pode ser realmente mais fácil, mais tranquilo para um dizer sim, mesmo diante dessa situação, eu sou feliz com Jesus. Para o outro pode não ser tão fácil, pode ser uma luta maior, mas sim, em Deus, nós podemos dizer isso. Foi Deus, esse nosso Deus soberano, nosso Deus maravilhoso, a quem nós servimos, que capacitou Horácio, o autor desse hino, a escrevê-lo. Esse belíssimo hino que já é cantado já há décadas, né? Acho que mais de um século, de fato, esse hino é cantado e sempre confortando pessoas em situação difícil. Para quem não conhece a história do Horácio, poderia até pensar que, não, esse homem provavelmente estava numa situação boa, estava tranquilo quando ele escreveu isso. Mas não. Acho que a maioria aqui já sabe, mas relembrando, e também para os que não sabem, este homem, lá no século XIX ainda, final do século XIX, ele perdeu praticamente todos os seus bens, tudo que ele tinha, todo o seu investimento, num grande incêndio que aconteceu. Todos os seus bens foram queimados. E depois ele ficou nos Estados Unidos resolvendo alguns problemas, enviou a sua família, a sua esposa e as suas 4 filhas no navio para a Europa. Eu não lembro exatamente o motivo da viagem, mas ele teve que ficar por alguns dias para resolver problemas e, infelizmente, a desgraça desse homem ainda não tinha cessado com o prejuízo. Houve um naufrágio, incrivelmente 2 navios colidiram, não sei como foi isso, mas o navio em que a sua família estava naufragou, e ele recebeu, então, alguns dias depois, o telegrama, a mensagem simples e dolorosa da sua esposa, dizendo, salva sozinha. Ou seja, as suas 4 filhas haviam perdido a vida. Não é fácil, só de falar eu já estou aqui me emocionando, porque realmente é muito forte. Um homem perder de uma vez só seus 4 filhos. Dá para a gente lembrar até da história de Jó, um sofrimento semelhante. Perdeu bens, perdeu filhos. E então, quando ele finalmente conseguiu pegar um navio em direção à Europa para encontrar com a sua esposa, no ponto em que foi relatado que havia acontecido o naufrágio, aquele homem começou a escrever este hino. Sou feliz com Jesus, ou está bem a minha alma. Com o Senhor, a minha alma está bem. Bem pesada, bem forte, não é a história? E este hino, ele reflete exatamente as palavras de Antônio Gilberto, que eu já mencionei na mensagem anterior, que vai contra essa ideia de que a alegria, essa alegria que é mencionada aqui na Bíblia, que as pessoas distorcem a ideia de alegria no mundo, vai contra essa ideia de que a alegria é um sentimento agradável, um sentimento que a gente tem quando tudo vai bem, e só é possível ter alegria nesses momentos. Ou talvez também a ideia de que a alegria é estar sempre sorrindo, sempre sorridente, como se nós vivêssemos a cada momento ouvindo piadas engraçadas. De fato, essa não é a verdadeira alegria que é mencionada aqui na Bíblia. Essa alegria que o mundo conhece é apenas algo passageiro, é algo momentâneo e é limitada, ela é condicionada justamente a essa situação boa, positiva, a bonança. Não é possível para o mundo que não conhece ao Senhor ter alegria, ter esse contentamento, tudo isso que nós vamos ver aqui sem Jesus, longe de Jesus. Não é isso que o texto bíblico fala sobre alegria. O sorriso, de fato, ele pode ser uma expressão, sim, de alegria, mas não é só porque você está sorrindo significa que você é uma pessoa feliz, que você está feliz.
A gente vê muito isso aí, pessoas que sorriem, né? Estão sorrindo por fora, mas estão destroçadas por dentro, estão chorando por dentro. E a ideia aqui é justamente o contrário, é que mesmo no choro, por dentro, você pode dizer, eu sou feliz com Jesus. A ideia é totalmente contrária ao que o mundo acredita e defende. A alegria do cristão, que inclusive já citei na semana passada, né, vou frisar novamente essa frase do Gilberto, é uma qualidade de satisfação. Gravem bem essa palavra que é chave hoje, satisfação, deleite e contentamento. Deleite e contentamento, que não é determinada pelas circunstâncias, mas é qualidade constante em qualquer situação, quer boa ou ruim. Por quê? Porque ela está fundamentada em Deus, não está fundamentada nas coisas da vida, não é no bem-estar, mas sim fundamentada em Deus. Mas será que é possível ser feliz mesmo em meio à tribulação? Será que Jó, naquele momento, ele poderia dizer que era feliz? Será que verdadeiramente o Horácio, o autor desse hino, ele poderia dizer que era feliz ou isso aí era só conversa fiada? Será que é possível se alegrar passando por períodos difíceis? Será que é possível cantar sou feliz com Jesus após tamanha tragédia que esse homem enfrentou? Será que é possível isso? Será que é possível dizer que se regozija e ainda dá um mandamento, como o apóstolo Paulo fez, alegrem-se, alegrem-se, lá em Filipenses 4:4, estando numa situação tão difícil como ele estava, preso numa prisão horrível, né, que as prisões de hoje nem se comparam com a de antigamente, essa do Império Romano, onde ele estava, e basicamente à espera da morte, sem esperança nenhuma de ser liberto dali. Ele já sabia o destino que ele teria. Será que é possível isso? Será que é possível dizer, eu sou feliz com Jesus quando o seu time favorito perde a final da Libertadores? Será que é? Essa daqui foi só mais para descontrair, né? Sim, é possível, né? Vejam o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 6, verso 10, uma passagem chave, né, sobre isso. A partir do verso 9, vamos ler a partir do 9, mas o foco é o verso 10. Vai conseguir projetar isso, Samuel? Vamos ter alguns textos hoje, podemos ver aqui, tá? Diz assim, a partir do verso 9, pode voltar um aí, Samuel, por favor? Obrigado. Como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se tivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos como castigados, porém não mortos. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Vejam isso aí. Entristecidos, mas sempre alegres. Homens, né, como o apóstolo Paulo e outros, qual nós já temos estudado inclusive agora recente, né, na história da igreja, sobre os sofrimentos que eles passavam, apóstolos e outros mártires, homens que passavam constantemente por necessidades, por privações, né, não tinham luxo, não tinham muito lazer na vida desses que nós costumamos ter aqui no nosso dia a dia, porque era uma vida difícil, perseguições, nesse período aqui que Paulo estava escrevendo isso. Raramente tinham conforto, perseguidos direto, açoites, né? O apóstolo Paulo ele faz uma lista das coisas que ele já havia passado, já havia sofrido, considerados muitas vezes como os mais miseráveis, como homens detestáveis, e tinham motivos realmente para se entristecer, como o apóstolo Paulo disse aí, entristecidos, mas tendo sempre o consolo do Espírito Santo de Deus e uma perspectiva gloriosa de uma imortalidade abençoada, ele podia dizer, somos sempre alegres. Eu sei, amados, que é realmente difícil na nossa mente a gente entender esse paradoxo, compreender isso, como é que pode estar ao mesmo tempo entristecido e dizer que está sempre alegre? Como é que pode ser entristecido e alegre? Realmente é uma coisa complicada, causa um pouco de confusão. Mas vejam,
às vezes isso aí é porque nós temos um entendimento errado, nós carregamos esse entendimento errado sobre a questão da alegria. O alegrar-se em Cristo não significa de maneira alguma que nós nunca vamos passar por dificuldades, né? Infelizmente tem muitos que pregam por aí que se você aceita Cristo, se você é um cristão, você não vai passar por dificuldade nenhuma, e isso não é verdade. Só precisa ler os relatos de Atos, estudar um pouco de história, que você vai entender que não é assim. Nós não temos essa promessa. O cristão passa sim por dificuldades, e muitas, então não é isso. E nesses momentos de dificuldades que nós passamos, seja, como eu já citei, doença, seja dificuldade financeira, seja a morte de um parente, o que for, seja dificuldade no lar, nesses momentos, o choro, o lamento, o luto é cabível, certo? É visto como normal. Eclesiastes 3 nos fala que nós temos tempo para tudo, aliás, que existe tempo para tudo, e lá é citado, inclusive, né, o choro e o pranto. Então tem um tempo para a gente sorrir, tem um tempo para chorar, como Paulo colocou aqui. Agora, o cristão, ele não vai viver sempre nisso. Também, não entendo como ele dizendo aí sempre alegres, que naquele momento lá que Paulo estava levando aquelas chicotadas, estava lá sendo realmente afligido, ele estava com um sorriso no rosto, sou feliz, não, isso aqui não é nada não está doendo não. Não é isso que ele está dizendo. A questão é que mesmo em meio a essa dificuldade, a sua alma estava em paz, estava tranquila com Deus, ele estava satisfeito na situação, estava satisfeito com Deus, porque ele olhava para as coisas futuras, ele olhava para tudo aquilo que Deus já havia prometido, e ele via que tudo aquilo era passageiro, era algo breve. Ao mesmo tempo que o cristão passa por esse momento de choro e entristecimento, ele também levanta os seus olhos a Deus, e sabendo quem ele é, se o cristão sabe quem é Deus verdadeiramente, tudo o que ele fez, tudo o que ele está fazendo em nossas vidas e tudo o que ele vai fazer, que ele já prometeu e ele vai cumprir, aí sim nós podemos nos regozijar em Deus, nos alegrar em Deus, independentemente da situação. Porque sabemos que os sofrimentos, como tem na passagem deste tempo presente, não se podem comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Tudo isso aqui é passageiro. Nos regozijamos porque sabemos que o Deus a quem nós servimos é soberano, bondoso e fiel. Então nisso nós podemos nos alegrar, mesmo na tristeza, mesmo durante o choro, dá para parar e meditar e lembrar: o Deus que nós servimos é um Deus maravilhoso, e Ele está sobre toda essa situação. Ele controla tudo isso, nada fugiu do controle de Deus. E mesmo em meio a essas situações difíceis, nós temos muitas razões para nos alegrar, para sermos gratos e louvar e engrandecer a Deus, louvar e agradecer também o nosso Deus, como nós temos naquele louvor, 10.000 razões, acho que a maioria aqui conhece, né? 10.000 razões. Acho que vou pedir o Bel para cantar esse aqui no final também. Não sei se o Felipe estava planejando cantar aquele outro. De toda forma, um ou outro são bons para esse momento. Como falei na semana passada, né, citando alguns motivos de alegria do cristão, em primeiro lugar nós temos a salvação, que é algo maravilhoso. Só isso, só o fato de você saber que você é um salvo, que você vai passar a sua eternidade no céu junto com Deus, já é suficiente para você se alegrar, para você passar pelas dificuldades. Como diz o salmista lá no Salmo 13:5, regozije-se o meu coração na tua salvação. A salvação é algo que nos alegra. E essa salvação que é dada por Deus, ela não é uma salvação que pode ser perdida, que é algo, digamos assim, que pode escorregar pelas nossas mãos, que hoje nós temos e amanhã nós podemos não ter.
O salvo, ele pode ter essa segurança, e é algo também para nos alegrar, porque nós sabemos que Deus assim prometeu. Nós podemos ter essa segurança e algo para nos alegrar. Já pensou se não tivéssemos essa segurança? Hoje nós somos salvos, amanhã eu já não sei. E viver sempre pensando: eita, e aí, será que essa situação, será que esse pecado que eu cometi foi suficiente para perder a salvação? Será que Cristo voltasse hoje, será que eu iria com Ele ou eu seria deixado para trás? Eu acredito que a pessoa que não entende essa segurança de salvação deve ficar realmente muito temeroso, não deve se sentir tranquilo, pelo menos não é para se sentir tranquilo. Mas Cristo já nos tranquilizou, Ele já nos deu essa tranquilidade, essa segurança. Ele já nos prometeu na sua palavra, não só um texto, mas vários textos, ele já falou sobre isso. João capítulo 10, ele diz que nós estamos seguros em suas mãos, ninguém pode nos arrebatar e de modo algum ele vai nos lançar fora. Nós temos vários textos, não vou citar muitos aqui, mas nós temos base para dizer: Cristo nos tem nas suas mãos e nós podemos nos alegrar nisso. O crente verdadeiro, o verdadeiro, genuíno, ele pode ter segurança de que vai para o céu com o Senhor. Podemos também nos regozijar na ação de Deus ao longo de toda a história e como Ele tem nos conduzido, como os seus planos são perfeitos. Quando você percebe, quando você estuda tanto na palavra de Deus, o próprio texto bíblico, quando você vai na história, você percebe como o agir de Deus é maravilhoso. E nós podemos nos alegrar, porque nós sabemos que tudo está em suas mãos. Agora mesmo nós estamos estudando, com Filipe, a história da igreja. Nós vimos na semana anterior sobre a plenitude dos tempos. Para quem viu isso aí, tem no YouTube também, viu? Pode ver lá. É incrível como Deus orquestrou cada coisa. O Império Grego, Romano, tudo ali, para que o seu filho viesse. E não foi só isso, não foi só nesse momento que Deus mostrou a sua soberania. Durante toda a história do povo de Israel, desde o início da criação, Deus sempre lá, durante a igreja, a sua formação, a sua expansão, a sua manutenção, hoje mesmo, se nós formos olhar para o que nós temos aqui ao nosso redor, nós vamos ver como Deus é maravilhoso com a sua igreja. Cada dia Ele nos abençoa, cada dia Ele mostra a sua bondade para conosco, nos providenciando coisas que nós sequer imaginávamos que nós iríamos ter, que nós iríamos receber, porque às vezes, de fato, nós até duvidamos do quão bondoso Deus é, mas Ele é muito, muito bondoso. Ele tem cuidado para com a sua igreja. Então, retomando aqui, nós podemos ser gratos e nos regozijar na salvação, na ação de Deus na história, e podemos ter alegria no próprio Senhor. Lucas 1,47. Samuel, Lucas 1,47. Cântico de Maria, já mencionamos também semana passada. Nós podemos ter alegria no Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora... E continua, nós podemos ter alegria no Senhor. Também Salmos 16:11, diz que nós temos também alegria na presença do Senhor. Quando nós estamos próximos dele, quando nós sentimos a presença de Deus conosco, também nos alegra. Salmo 16:11, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, não só alegria, mas plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Salmo 122:1, são só algumas passagens, falam-nos também sobre a alegria de estar na casa do Senhor. E aí eu pergunto, amados, enquanto Samuel coloca aí, você se alegra em estar aqui na casa do Senhor? Em estar na companhia dos irmãos, em estar louvando o Senhor, em estar ouvindo a sua palavra, em estar cantando, em estar estudando sobre a vontade de Deus em sua vida? Você se alegra com isso? Porque eu acredito que deva ser algo normal, natural do cristão, estar alegre por estar na casa de Deus.
Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Temos até o corinho, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aí continua. Jeremias 15:16 também nos diz que nós temos alegria pela palavra do Senhor. Estamos nos alegrando em podermos ter a palavra do Senhor em nossas mãos com tanta facilidade, quando muitos servos de Deus sofreram, perderam a vida para preservá-la, nós hoje temos com facilidade, no computador, no celular, impresso, de várias formas, em várias versões, de toda forma. Achadas as tuas palavras, logo as comi, as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. A palavra do Senhor é motivo de alegria, que nós nos regozijemos também e desfrutemos da bênção de termos a palavra do Senhor completa, inteirinha em nossas mãos. Salmos 126:3 fala da alegria pelas bênçãos recebidas. Quase terminando a lista, viu? Paciência aí. Ok? Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Tudo que o Senhor Deus faz por nós, e se você for parar para contar, como tem naquele louvor, né? Conta as bênçãos. Se a gente for parar para contar, vamos nos alegrar, amados, porque Deus é bondoso e Ele nos abençoa diariamente, até as coisas mais simples, como você ter o pão diário, ter um teto, ter uma roupa, é motivo de bênção para nós nos alegrarmos e darmos louvor. Mas são coisas tão simples, tão comuns, que às vezes a gente não nota, não para perceber a grandeza do nosso Deus. Alegria na esperança, Romanos 12:12, esperança na ressurreição, esperança na volta de Cristo, esperança na glória de Deus. Romanos 12:12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Regozijai-vos na esperança que o Senhor, de tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. E finalmente, a alegria em contribuir, que já mencionamos também, falamos mais sobre isso na semana passada, que é em Atos 20:30. Não vou explorar também esse, porque já falei na semana passada, só ver a referência. E que dentre vós mesmos... Eu acho que eu marquei a referência errada. Eu queria aquela referência, na verdade, que fala que são felizes aqueles que contribuem, que dão com alegria, que o Senhor se agrada desses. Acabei marcando a referência errada, mas acredito que os irmãos conhecem esse texto. Então, amados, nós temos muitos. Esses aí são só alguns que foram citados. Se você for correr na Bíblia, olhando tudo que é falado sobre alegria, você vai encontrar uma imensidão de versículos. Muitos motivos para nos alegrar. E outra coisa que está intimamente ligada à alegria é o contentamento. O contentamento é visto muitas vezes de forma muito semelhante, caminhando sempre junto com a alegria. Até mesmo aqui no nosso falar, no nosso dia a dia, a gente utiliza essas palavras com o mesmo sentido. Algumas vezes, por exemplo, eu posso dizer assim, olha aí fulano, ele está tão contente hoje, né? Quando eu digo que ele está tão contente, vocês entendem o quê? Que ele está feliz, não é? Então, percebam como é sinônimo o contentamento do cristão com a felicidade. O cristão que ele é contente, ele é feliz. Se você não tem contentamento na sua vida, eu sinto muito, vai haver muita murmuração, reclamação, e isso vai destruir a sua alegria. O que é o contentamento? O que é isso? É você estar feliz, é você estar bem, é você estar em paz com tudo aquilo que Deus já te deu, com tudo aquilo que você já recebeu de Deus. Não significa que você não vai
buscar outras coisas, não vai buscar melhorias, mas com aquilo que você já recebeu, você está feliz, você está tranquilo, não está murmurando, reclamando. Como é que pode? Eu só tenho esse carro aqui para andar, esse carro que não é potente, esse carro que é desse jeito, eu só tenho essa casa que é assim, assim. Isso é murmuração, é reclamação, é justamente o oposto aqui de contentamento. E se você vive assim, é realmente a hora de corrigir, de mudar, porque isso é um destruidor, vai sugar, vai roubar a sua alegria. Deus, o próprio Deus, ele nos mostra bem o que é o contentamento, ele dá um exemplo de contentamento na própria criação. Ele criou todas as coisas em 6 dias, não foi? Mas lá pelo 3º dia, ele ainda estava na metade da criação, não havia nem chegado, nem concluído de fato a metade da sua criação, e ele já disse o que lá? Tudo era bom. Viu Deus que tudo era bom. Quer dizer, ao invés de ele ficar, claro que Deus não iria fazer santo e perfeito, mas só para ilustrar, ele não ficou se lamentando, reclamando por tudo aquilo que não havia sido feito, que ainda estava para fazer, dizendo, minha criação está incompleta. Não, a partir daquele momento, a partir do 3º dia, todos os dias ele disse, e eis que tudo era bom. E ele foi completando a criação, ele foi concluindo, mas ele já estava dizendo, é bom. Então o próprio Deus ele já nos dá esse exemplo para nós termos em nossas vidas. Mesmo que você ainda não tenha atingido os seus propósitos, seja profissional, seja o que for, alegre-se, contente-se com aquilo que você já tem, que você já recebeu de Deus. Seja grato e feliz com isso. Mas eu quero mesmo usar aqui o exemplo do apóstolo Paulo, um homem que mesmo depois de ter sofrido tanto, ele podia se regozijar no simples fato de ter sido cuidado pelos seus irmãos. O fato dos seus irmãos estarem cuidando dele, estarem se lembrando dele, foi o motivo para o apóstolo Paulo dizer, eu me regozijo nisso, mesmo em meio a todo o sofrimento que ele estava passando. Filipenses, nós conhecemos muito essa passagem de Filipenses 4:4, que fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Mas, seguindo no texto, a partir do verso 10, nós temos assim, Filipenses 4, verso 10. Pronto. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. E aí, uma parte chave aqui, que eu quero que os irmãos focalizem bem, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver contente, feliz, satisfeito em toda e qualquer situação, quando eu estava passando por um momento de grande dificuldade e passando por um momento bom, de bonança, onde eu estou suprido, com as minhas necessidades supridas. Paulo aprendeu a viver contente e alegre em todas essas situações. Ele não perdia o foco, ele não tinha a sua visão fora das coisas espirituais, ele estava sempre olhando para isso. E ele entendia que tudo que ele estava passando nessa terra era pequeno, era algo minúsculo, se comparado com toda a eternidade. Ele sabia disso. E ele tinha por certo que as aflições desse tempo não podiam se comparar com a glória, como já citei. E ele sabia que o viver aqui era viver por Cristo, e depois ele teria o lucro, que era estar com Cristo. Até a morte para ele, aquele homem não se conturbava com isso, porque ele sabia o que viria após a morte. Ele tinha segurança da eternidade, ele sabia disso. Paulo também não foi o único que falou sobre alegria, tribulações e dificuldades. Tiago também, ao escrever a sua carta aos cristãos que estavam dispersos, estavam espalhados naquela região por conta de perseguição, ou seja, a carta de Tiago aos cristãos é justamente uma carta a cristãos perseguidos, que estavam passando por dificuldades. E o que é que ele diz lá? Tiago 1:2, já bem no início da carta. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria
o passardes por várias provações. E aí ele continua, falando das vantagens, dos benefícios. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago reconhecia o agir de Deus, que utilizava também as provações para aperfeiçoar seu povo, certo? A dificuldade que a gente passa não é algo que simplesmente a gente passa e pronto, acabou, não. Deus utiliza isso, é uma ferramenta eficaz que Deus utiliza para nos melhorar, para nos aperfeiçoar como cristãos, como é bem cantado nesse hino, regozijo em Deus. O ouro, para nós termos essas joias hoje, o ouro passa por um processo de purificação. E assim também Deus ele faz conosco, ele nos purifica, e uma das maneiras mais eficientes para isso é na dificuldade, é na provação. Não é simplesmente falando no momento bom, não. É na dificuldade que o cristão cresce mais. Foi na dificuldade, foi na perseguição que a igreja do Senhor mais cresceu na história. Isso é fato. Quando a igreja está passando por um período de tranquilidade, normalmente ela não se expande muito, ela não cresce muito. Quando vem uma perseguição, quando vem uma dificuldade, quando tem uma tribulação, cresce. Deus utiliza de maneira incrível, maravilhosa, mas Ele usa. Então, irmãos, se estamos passando por um período difícil, uma tribulação, ou se vamos passar, lembremos do que Tiago disse aqui: tende por motivo de toda alegria. Foi o conselho dele. Mas não é fácil. Dizer que é fácil, eu vou ficar feliz porque eu estou passando por uma tribulação agora. Não é fácil. A gente tem que estar com um olhar muito fixo em Jesus, tem que estar realmente com comunhão muito grande com Deus. Não é fácil. É preciso estar constantemente olhando para o autor e consumador de todas as coisas. É preciso estar com o olhar no alto, porque se a gente baixar a nossa vista e for olhar para as coisas aqui da terra, simplesmente para o que nós estamos passando, não dá. A tristeza vem, toma de conta mesmo, e é só ladeira abaixo. Precisamos erguer os nossos olhos para o nosso Deus bondoso, não perder o foco das coisas espirituais. Tem muitas outras passagens que a gente poderia utilizar, falar, para explorar, reforçar essa ideia de que nós podemos estar alegres, contentes, mesmo em meio à tribulação. Mas eu não vou explorar mais, não vou ser tão exaustivo com relação a isso. Eu acredito que o que foi falado já é suficiente para entender. A prática mesmo a gente só tem na situação, Então, só resta agora, amados, lançar um desafio a cada um de vocês, e eu também tomo para mim esse desafio. Vamos abrir os nossos olhos para as coisas espirituais, vamos reconhecer as maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas, não vamos perder o foco disso não, tanto na vida das pessoas que nos cercam, como na nossa, pessoalmente. O Senhor Deus tem nos abençoado, temos motivo para honrar, glorificar e sermos alegres no Senhor Jesus. Precisamos também nos lembrar e nunca esquecer disso, de que a alegria espiritual tem foco em Deus. É um dom do Espírito, é um fruto do Espírito, perdão. Não é nosso, eu já falei disso, não vem de nós mesmos. Temos aqui para nos alegrarmos em Deus, é algo que o foco está em Deus, não está nas coisas. Assim, tudo, amados, tudo que impede a comunhão com Deus é algo que vai estragar a nossa alegria, que vai roubar a nossa alegria. Eu tinha até pensado em falar um pouco mais sobre isso, mas eu deixei para uma outra oportunidade. Quem sabe, num outro momento, eu fale mais sobre isso, sobre focar mais nessa parte do que rouba a nossa felicidade, a nossa alegria. Mas, de modo geral, se nós não estamos em comunhão com Deus, não estamos vivendo em harmonia com Deus, pronto,
Nós não temos como estar felizes, porque a felicidade verdadeira está baseada nisso, na comunhão, no agir do Espírito Santo. É estar cheio do Espírito Santo em nossas vidas. Se nós não estamos cheios, não vai produzir o fruto da alegria. Então, amargura, ressentimento, falta de amor, desejos e atitudes erradas, pecaminosas, tudo isso rouba a nossa alegria. Se existe isso na nossa vida, que a gente deixe, que a gente abandone logo, porque isso rouba a alegria do cristão. A tribulação em si, a dificuldade em si, ela não vai fazer isso se você está olhando para Cristo. Mas, quando você está imerso nessas coisas, nesses pecados, não tem como. Como nós vimos no texto anterior, a parte anterior, as obras da carne, ela faz justamente oposição ao fruto do Espírito. Então, se o cristão está vivendo na obra da carne, fazendo as obras da carne, não tem como estar cheio do Espírito, não tem como estar frutificando a alegria. Então, que nós estejamos sempre cultivando um bom relacionamento com o nosso Deus, e assim certamente o Espírito Santo, ele vai agir e ele vai produzir todo esse fruto que está descrito aqui. As mudanças vão acontecer inevitavelmente, vai ser perceptível a quem está ao nosso redor. É algo que começa no interior, mas ele também vai aflorar, vai ser visto no exterior. Não é só interno, não. A alegria do cristão vai ser irradiada para aqueles que estão ao redor. Vamos carregar isso por onde formos. Não será somente, como muitos têm, um sorriso falso no rosto, mas será um sorriso verdadeiro de alguém que está satisfeito, está alegre, está em paz com Deus. E eu tenho que perguntar realmente aos amados que estão aqui essa noite: você já tem essa alegria? Você já tem essa alegria no Senhor Jesus? Você já sentiu essa alegria única e especial de saber que o Senhor Jesus é o seu Senhor, é o dono da sua vida e que vai te levar ao céu? Você já tem essa alegria? Você já confiou nele para a sua salvação? Você já sentiu a alegria de ter os seus pecados perdoados pelo Senhor Jesus? Já experimentou esse gozo que temos? Já sentiu a alegria de saber que você é cuidado pessoalmente pelo Senhor Jesus, que ele nos prometeu que estaria todos os dias conosco até a consumação dos séculos? Não nos deixaria em momento algum, ele está todos os dias conosco. Você tem a alegria de desfrutar desse cuidado especial e pessoal do nosso Senhor Jesus na sua vida? Se você ainda não tem, eu te convido hoje mesmo a você confessar o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida, se alegrar nele, a desfrutar dessa alegria especial que o Espírito Santo, somente o Espírito Santo, é capaz de produzir no seu coração. Se você quiser conversar mais conosco, depois entender mais, tirar qualquer dúvida, nós estamos aqui à disposição. Qualquer um daqui está disposto a falar contigo, com quem você se sentir mais à vontade, e conversar sobre como você ter a alegria da salvação do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Ó Pai, amado Senhor, mais uma vez, ó Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por todo o fruto que o Senhor tem produzido, ó Pai, em nossas vidas. E nos perdoa, ó Pai, por nossas falhas, por não estarmos mais e mais em comunhão e harmonia com o Senhor. Pois se assim estivéssemos, ó Pai, daríamos mais e mais frutos. Mas obrigado, ó Pai, pela tua fidelidade, pela tua bondade, amor e misericórdia. Obrigado por cada um que está aqui, Senhor. Obrigado por não nos deixar, Senhor, nos abater diante das dificuldades, das tribulações que nos chegam. Que o Senhor possa fortalecer a cada um aqui, ó Pai, a cada um que está passando por dificuldades, por tribulações, ou que ainda virá a passar. Que o Senhor fortaleça, ó Pai, que o Senhor encha a cada um de nós com a alegria do Teu Espírito. Que o Senhor nunca nos deixe, ó Pai, tirar o foco do Senhor,
das coisas espirituais, das coisas celestiais que realmente importam. Nós pedimos ao Pai por cada um aqui. Consola-nos, ó Pai, em nossas dificuldades, nossos momentos de tristeza e angústia. Nós pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém.